Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Sabe, quando a gente observa um estudante quebrando a cabeça com um problema de matemática, o que será que realmente se passa ali na mente dele? Para além dos números, das fórmulas, existe um processo quase que invisível, um verdadeiro motor que pode ou impulsionar o sucesso ou levar à frustração. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na relação fundamental entre a metacognição e a competência matemática. Vamos descobrir juntos como essa habilidade de pensar sobre o próprio pensar é, na verdade, a peça-chave para o letramento matemático que o século XXI exige. Vamos entender como esse motor funciona. Bom, para guiar essa nossa jornada, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro vamos entender a fundo o desafio do letramento matemático. Depois a gente entra no coração do tema, metacognição. O que é isso de pensar sobre o pensar? Na sequência, vamos espiar os bastidores da pesquisa, em A Metodologia da Descoberta. Com isso em mãos, a gente chega na conexão comprovada, a análise dos dados e, claro, o mais importante, as implicações para a sala de aula. Por fim, a gente amarra tudo na conclusão e próximos passos. É um caminho lógico para a gente construir esse conhecimento juntos. Então, vamos lá. Começando pela nossa primeira sessão, o desafio do letramento matemático. Aqui a gente vai fincar os pés na realidade e entender por que esse assunto é tão, mas tão crítico hoje em dia. O ponto de partida da nossa conversa é um dado que, para quem está em sala de aula, infelizmente não soa como novidade. As grandes avaliações internacionais, como o PISA, vêm mostrando que o desempenho dos nossos estudantes em matemática tem enfrentado desafios bem grandes. E isso, claro, não é só um número num relatório, né? Isso reflete uma dificuldade real que a gente vê no dia a dia. A dificuldade de usar o raciocínio, de ter um pensamento crítico para resolver problemas. E a grande questão que fica para nós educadores é como é que a gente vira esse jogo. E por que isso é tão importante? Porque, vamos ser sinceros, letramento matemático é muito mais do que tirar uma boa nota. É sobre a vida real. É saber aplicar um conceito para calcular os juros de um empréstimo e tomar uma decisão financeira inteligente. É ligar o jornal e conseguir interpretar um gráfico, entender os dados que estão bombardeando a gente o tempo todo. É conseguir analisar riscos e oportunidades, seja numa questão de saúde pública ou no investimento pessoal. Resumindo, é uma ferramenta essencial para a gente conseguir navegar nos desafios complexos deste século. Ok, então a gente tem um desafio. Agora, vamos para a segunda parte, onde a gente começa a falar da solução, ou pelo menos do fator-chave que a pesquisa aponta, a metacognição, essa arte de pensar sobre o próprio pensamento. E para começar a entender isso, nada melhor que a definição clássica de Flavel, que foi o pioneiro nesse campo. De uma forma genial e super direta, ele definiu a metacognição como o processo de pensar para pensar. Parece simples, né? Mas a profundidade disso é imensa. É basicamente a nossa mente se observando em ação. É ter consciência dos nossos próprios processos mentais. Desdobrando um pouco mais essa ideia, a metacognição é a nossa capacidade de fazer 4 coisas que são essenciais. Primeiro, reconhecer como a gente pensa. Segundo, refletir sobre isso. Terceiro, monitorar se está funcionando. E o mais importante, regular, ou seja, ajustar o que for preciso. É o aluno que percebe, desse jeito eu não estou entendendo. O que eu posso fazer de diferente? É esse ciclo contínuo de autoavaliação e ajuste que transforma a aprendizagem. Por isso o símbolo de repetição aí, é um processo que nunca para. Para ficar mais claro, a gente pode pensar na metacognição apoiada em 2 pilares. O primeiro é o conhecimento metacognitivo. É o saber sobre. É o estudante saber, por exemplo, eu aprendo melhor fazendo resumos, ou problemas com muita interpretação de texto são o meu ponto fraco. O segundo pilar são as habilidades metacognitivas. Esse é o saber como. É pegar aquele conhecimento e usar para ativamente gerenciar o próprio aprendizado. É como ter um mapa. O conhecimento é saber que o mapa existe. A habilidade é saber ler o mapa e traçar a melhor rota. E como é que essas habilidades funcionam na prática, lá na aula de matemática? É um ciclo de 3 passos. Primeiro, planejar. Antes de sair fazendo conta, o estudante para e pensa, ok, o que esse problema está pedindo de verdade?
qual é a melhor estratégia para começar. Depois vem o monitorar. Enquanto ele resolve, ele vai se perguntando, isso aqui faz sentido? Estou no caminho certo? E por último, o avaliar. Depois que acha uma resposta, ele não entrega a prova correndo. Ele reflete. Esse resultado é razoável? Dava para ter feito de um jeito mais fácil? Esse ciclo de planejar, monitorar e avaliar é o que move o motor da aprendizagem de verdade. Vamos fazer uma pequena pausa para conectar as ideias. Pensem um pouquinho nessa pergunta. Como é que o conhecimento sobre as próprias estratégias de aprendizagem, que é o conhecimento metacognitivo, influencia a escolha de um método para resolver um problema, que é uma habilidade metacognitiva? A mágica acontece na conexão entre os dois. Se um aluno sabe que tem dificuldade com conceitos abstratos, isso é conhecimento, ele vai escolher desenhar um esquema para visualizar o problema, isso é habilidade. Um alimenta o outro. Quanto mais a gente se conhece, melhores são as estratégias que a gente usa. É um ciclo que se fortalece. Agora que a gente já entendeu os conceitos de letramento matemático e de metacognição, vamos para a nossa terceira sessão, a metodologia da descoberta. A gente vai ver como os pesquisadores chegaram nessas conclusões. Isso é super importante para a gente entender a força e a credibilidade de tudo o que vamos discutir daqui para frente. A jornada dessa pesquisa começou com um número que, olha, impressiona. 5.510. Esse foi o número total de artigos científicos que apareceram na busca inicial. Isso dá uma dimensão do tamanho do universo de pesquisa sobre o tema e do trabalho que foi para encontrar as evidências mais relevantes. E a partir desse universo gigante, começou um processo de filtragem super rigoroso. Imagina um funil. Primeiro aplicaram um filtro de tempo, para focar só nas pesquisas mais recentes. Depois, tiraram todos os artigos que apareciam repetidos. Em seguida, veio a parte mais trabalhosa, a triagem por relevância, onde os pesquisadores leram títulos, resumos e, por fim, os textos completos de centenas de artigos, para ter certeza de que eles falavam exatamente da conexão entre metacognição e letramento matemático. E no final desse funil, depois de todo esse processo cuidadoso, chegamos ao número final 40. De mais de 5.000, sobraram 40. Mas veja bem, esse número não é pequeno. Ele representa a qualidade. São 40 estudos de altíssimo nível que formam a base sólida para as conclusões que a gente vai ver agora. E agora sim, a gente entra no coração da nossa análise, a quarta sessão, a conexão comprovada. Chegou a hora de descobrir o que esses 40 estudos, selecionados a dedo, realmente nos dizem sobre a relação entre a metacognição e o letramento matemático. Esse gráfico aqui resume a principal descoberta de um jeito que não deixa dúvidas. Dos 40 artigos analisados, 35 deles, gente, é uma maioria esmagadora, encontraram uma ligação positiva e forte entre metacognição e letramento matemático. Apenas 5 não encontraram uma correlação tão clara. O que isso significa? Significa que existe um consenso científico muito forte. Não é uma opinião, não é uma teoria isolada. É uma conclusão validada por dezenas de pesquisas diferentes. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para esse ficar mais concreto. O estudo de Setian e Dores de 2019 mostrou que as habilidades metacognitivas têm um papel super significativo. E a implicação prática disso é que ensinar os alunos a planejar e monitorar de forma direta funcione. Já o estudo de Ianiense e seus colegas de 2024 reforçou que usar uma abordagem metacognitiva tem uma influência positiva, sugerindo o uso de modelos como o ensino recíproco. E o estudo de Walida, também de 2024, trouxe algo muito interessante. Não é só ter habilidade, é ter um repertório variado delas. Quanto mais diversas as habilidades, maior o letramento. Certo, hora da nossa mega revisão para a gente organizar as ideias. Ponto principal, 35 de 40 estudos confirmam a ligação. Não é pouco. Segundo, o mecanismo. A metacognição não é só um bônus, ela é o processo central. Aquele ciclo de planejar, monitorar e avaliar que constrói o letramento. Terceiro, a evidência na prática. Estudantes com alta metacognição são aqueles que percebem os próprios erros e ajustam o caminho sozinhos. E por último, um ponto fundamental sobre a variação. É claro que a metacognição não faz milagre sozinha. Fatores como a motivação do aluno e um ambiente de sala de aula seguro e acolhedor são cruciais para fortalecer essa conexão. Com essa base teórica toda bem amarrada, vamos para a parte que, eu imagino, todo mundo estava esperando, a quinta sessão, implicações para a sala de aula. Afinal, como a gente pega esse conhecimento todo e transforma em ação, em estratégias que funcionam no dia a dia da escola? A pesquisa aponta para duas estratégias que são especialmente poderosas. De um lado, o ensino recíproco.
Nele, os alunos trabalham em pequenos grupos e cada um tem um papel. Um pergunta, o outro resume, o outro clarifica. Isso força eles a planejar, monitorar e avaliar juntos. Do outro lado, a gente tem a aprendizagem baseada em projetos, o famoso PBL. Imagina dar um projeto como planejar o orçamento de uma viagem de formatura. Isso exige que o aluno se organize, se autorregule, planeje cada passo. As duas estratégias tiram o aluno daquela posição de só receber informação e o colocam como verdadeiro piloto da sua aprendizagem. E a tecnologia, claro, pode ser uma baita aliada nisso tudo. Os estudos mostram que plataformas de aprendizagem como Schoology ou Edmodo podem ser muito mais do que um lugar para postar a lição de casa. Elas podem ser usadas para criar fóruns onde os alunos discutem as estratégias que usaram para resolver um problema, por exemplo. Isso ajuda a criar essa consciência metacognitiva. Essas ferramentas engajam, trazem inovação e ajudam a colocar essas práticas no dia a dia da sala de aula de um jeito mais fluido. E assim, a gente chega na nossa última sessão, conclusão e próximos passos. Agora é hora de amarrar todas as pontas, consolidar o que a gente aprendeu e olhar para frente, para o futuro da educação matemática. Se tem uma ideia central para sair daqui hoje, é esta. A metacognição não é um extra. Não é um... Se der tempo a gente fala sobre isso. Ela é um componente essencial. É parte da fundação na construção de um letramento matemático que seja sólido e que dure para a vida. Ignorar isso é como tentar construir uma casa sem alicerce. Por isso, trazer essas habilidades para o currículo, para a prática diária, não é mais uma opção, é uma necessidade. E para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta. Não só para refletir, mas para agir. Pensando em tudo que a gente conversou aqui, no ciclo de planejar, monitorar, avaliar, nas estratégias como o ensino recíproco ou PBL, a pergunta é: qual vai ser a primeira estratégia metacognitiva que pode ser integrada no seu plano de aula, talvez já nesta semana? Porque a grande transformação na aprendizagem dos nossos alunos começa com um passo consciente nosso. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar